Muito boa noite, eu gostaria de cumprimentar a todos da banca, eu gostaria também de cumprimentar a todos que estão acompanhando pela internet. Me chamo William Thiago de Oliveira, sou aluno da Faculdade Anhanguera de Sorocaba, do curso de Engenharia de Produção. Vamos falar aqui em relação a abordagens sistêmicas e a gestão de risco no setor automotivo, com base na ETF 16949. Nosso problema de pesquisa e os objetivos, né, eles estão baseados na nova abordagem da norma, que tange em relação à questão de desenvolvimento de produto e processo, e os processos seriados, né? Essa abordagem é a própria gestão de risco, né? Dentro desse contexto, então, precisamos entender e compreender o sistema de gestão da qualidade no setor automotivo, bem como conhecer algumas ferramentas em relação à aprovação de produtos e processos e também as abordagens preventivas em relação aos processos e produtos também já seriados, né? Em que a norma também compreende todo esse contexto. Justificativa está relacionada em relação a esta norma deixar de ser apenas requisito de cliente e passar a ser também um requisito normativo de acordo com a norma, né? O que traz aí dentro da organização que o sistema da qualidade que deve considerar o gerenciamento de risco nos seus processos, o atendimento na norma com base dentro do ciclo PDCA e a necessidade, obviamente, de ter a interface entre os processos, né, garantir aí que os processos eles possam se falar de forma que a eficiência seja medida e garantida através dessa relação entre cada processo, o que enfatiza que cada departamento ele deve, sem dúvida nenhuma, ter uma relação com outro departamento. A metodologia está empregada em relação a conteúdos significativos, né, considerando aí pesquisas científicas em relação ao sistema de gestão da qualidade e também a ferramentas de gestão de risco, além, obviamente das normas, né, que envolvem aí todo o sistema de gestão da qualidade, além de manuais aí de aplicação de algumas regras do sistema. Em relação à questão de desenvolvimento, né, primeiramente vamos falar em relação à compreensão do sistema de gestão da qualidade, né? Então, o sistema de gestão da qualidade, ele nada mais é do que um sistema, né? É um sistema de gerenciamento de processos, né? Então, basicamente, nós temos aqui uma figura que representa muito bem, que é em relação ao ciclo PDCA. Então, a norma hoje, ela é baseada num ciclo PDCA, onde eu tenho que planejar, executar, verificar, então atuar, né? Dentro do meu ciclo. Isso significa, então, que o meu planejamento, ele deve ser feito, além da execução e a verificação e a atuação, dentro de uma gestão de risco. O que significa isso, né? Significa que todos os meus processos que vão interagir entre si, eles necessariamente precisam passar por uma avaliação de risco. Isso significa, então, dentro do conceito, né, de abordagem de sistema, que é a abordagem por processo, que esses processos eles possam ter as suas entradas, os seus processos e as suas saídas. Entretanto, com um adicional de acordo com a norma IATF 16949, que é justamente a abordagem de risco. Então, eu devo colocar uma abordagem de risco sobre cada um dos processos ao qual eu defini. Né? E baseado dentro desse contexto, quando eu começo a falar já em desenvolvimento de produto e processo, eu começo a utilizar então ferramentas que a própria norma cita como referência para que eu possa trazer os riscos e as oportunidades também, mas aqui falando de risco, em relação ao que eu estou desenvolvendo, né? Então, o APQP, ele é a ferramenta de planejamento e execução sobre o processo, né? Então, neste momento, eu defino quais são as ferramentas e qual é a base de gestão que eu vou utilizar para que eu possa avançar no meu projeto, né? Dentro do contexto, né, então, dos Core Tools, eu começo, então, a trabalhar com o FEMEA. O FEMEA, basicamente, eu começo fazendo um FEMEA desde o projeto até o processo, que basicamente é onde eu vou identificar os primeiros riscos potenciais sobre o qual eu vou trabalhar, eu vou atuar em cima disso. Significa, então, que eu já começo, então, a desenvolver ações que vão garantir que o meu processo ele trabalhe de forma contínua e segura, né? Uma vez identificados esses riscos no FEMEA, eu passo para, então, o plano de controle. O plano de controle nada mais é controlar os riscos em relação àquilo que eu identifiquei, né? Então, se eu identifiquei os riscos no meu passo anterior, que é o FEMEA, eu, então, no plano de controle, começo, então, a controlar e monitorar de forma que eu não possa perder a estabilidade do meu processo, né? Que eu possa controlá-lo para garantir e minimizar esses riscos aos meus clientes. E depois, lá no final do APQP, é justamente a aprovação de peças, ou seja, é onde eu defini todo o meu processo, avaliei todos os meus riscos e vou garantir agora, junto ao meu cliente, uma análise específica para buscar a aprovação deste produto e deste processo. O que significa que
eu já passei por toda a avaliação, mapeei todos os pontos, mapeei os riscos e oportunidades, né? E garanto que, neste momento, com este processo, eu estou controlando e o meu cliente não está protegido. Então, eu utilizo essa ferramenta de planejamento para poder garantir e mapear todos os riscos que estão envolvidos. E mais importante que isso, garantir, então, que lá na frente eles sejam controlados, né? E uma vez controlado e uma vez o processo aprovado, eu preciso então fazer com que também o meu processo produtivo seriado ele continue. Então, por isso que o meu gerenciamento de risco ele não pode parar somente no desenvolvimento, como nós vimos anteriormente, mas ele vai então continuar dentro do gerenciamento de risco no processo. O que significa que eu adoto medidas, né, que vão fazer com que ações sistêmicas possam garantir que o cliente ele possa estar protegido em relação a fornecimento, aonde, por exemplo, eu utilizo o meu plano de contingência, né? Esse plano de contingência, então, ele vai fazer uma garantia que o meu processo ele esteja estável para que eu possa garantir um fornecimento adequado para o meu cliente. Entretanto, no meu processo, eu também preciso garantir que, uma vez que eu mapeei e defini quais são as etapas dos meus processos, cada uma delas possam ser abordados em relação a risco. Então, eu preciso definir isso como um processo, gerenciar os riscos e mapeá-los. Após mapeamento dos riscos, eu preciso também fazer o mapeamento de todas as ações que vão envolver e os contextos que está envolvendo esses riscos, além, obviamente, de definir algumas estratégias que vão garantir e fazer que o meu processo ele seja executado de uma forma correta, de forma a identificar qualquer gap, qualquer situação irregular dentro do meu processo, de novo, para proteger o meu cliente. Então, pensando que a IATF ela tem um foco dentro de requisitos específicos de cliente, obviamente que o objetivo final é proteger sempre o cliente. Bom, pensando então dentro desse contexto, né, as considerações finais elas nos trazem alguns reflexos, algumas reflexões, na verdade, que são baseados na norma. Que primeiro, ela traz uma abordagem de risco e aquilo que é novo, ou seja, ela tira aquilo que é requisito específico de cliente e passa a trazer aquilo que é requisito normativo. E baseado nesses requisitos normativos, ela então traz todo o gerenciamento de risco. Então, a organização, a gente é obrigado a trabalhar de forma que eu consiga atender e prever os riscos potenciais em relação ao meu cliente. Bom, dentro desse contexto também, é importante que a gente consiga afirmar que a norma, dentro que ela trabalha de um ciclo PDCA, nós vamos conseguir, então, desenvolver a gestão de risco desde o meu planejamento até a minha atuação no processo, né? Então, eu consigo fazer o gerenciamento de risco dentro de todo o ciclo, né, do meu processo de sistema de gestão da qualidade. E, neste momento, se uma organização, obviamente, consegue desenvolver um ciclo PDCA, desenvolver um projeto considerando um bom planejamento, até então a execução final, eu consigo, sem dúvida nenhuma, fazer com que o meu sistema de gestão da qualidade ele rode continuamente. Uma vez rodando continuamente, eu consigo, obviamente, trazer com que os meus riscos e as minhas abordagens e as minhas ações para controlar esses riscos, eu consigo, então, trazer isso internamente e proteger o meu cliente, fazendo com que eu tenha um bom produto, um bom processo e um bom controle em relação a esses processos. Baseado em algumas referências foram utilizadas para poder fazer esse trabalho, né? Trabalhos em relação a pesquisas científicas em relação à melhoria da qualidade, né, através do sistema Poka-Yoke, que é uma gestão de risco, atuação de ferramentas essenciais para a qualidade automotiva baseado na IATF, a IATF também, a migração da IATF em relação à ISO-TS, que foi a norma antecessora, e, logicamente, também a IATF 16949 como um todo, baseado em todos os requisitos. Aqui eu quero fazer os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, né, por dar toda a oportunidade e capacidade para completar este ciclo, né, e mais uma graduação para a minha vida, a minha esposa, o meu filho, os meus pais, os meus amigos, durante todo esse processo, que foi um processo bastante árduo, mas que eu acredito que tenha terminado com um bom êxito e com boas experiências. E, logicamente, eu não posso deixar de agradecer também aos meus professores aí que puderam passar todo o conhecimento durante esse período em que eu passei aí na faculdade para buscar essa graduação. Eu agradeço, muito obrigado a todos.